Convoco o senhor secretário vereador Zé Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Fernando Petit, vereador Zé Luiz, vereador Rogério Dacacém, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Tomás Henrique, vereador Walter Hayashi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Júnior da Farmácia, vereador Lino Bispo, vereadora Dulce Rita, vereador Rafael Pascucci, vereador Roberto Chagas e vereador Roberto do Eleven. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 71ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para colocar aqui o nosso apoio à greve dos trabalhadores da Johnson. Hoje eles paralisaram de manhã cedo, quero aqui, ó, pôr aqui para... Hoje de manhã teve a paralisação. Os trabalhadores químicos estão em campanha salarial, já fizeram o acordo, mas aos trabalhadores da Johnson, eles tinham uma pauta específica. Nós estamos vendo pela UOL, vi agora, que dia 16/4/2024, uma matéria falando dos lucros da Johnson, que é de 5,35 bilhões de lucro. Agora, em outubro, nós vimos também uma outra empresa, um outro portal, colocando que o lucro foi acima do esperado. Dia 15 de outubro, o portal Avenue fez uma matéria sobre os lucros da Johnson. Infelizmente, o valor do ticket do restaurante, ticket refeição dos trabalhadores, a Johnson quer pagar 172 pelo ticket. A greve por uma série de cláusulas, mas fundamentalmente a questão que mais mobiliza é o aumento desse ticket. Vi aqui, a Câmara Municipal paga 800, a GM paga 900 o ticket, e os trabalhadores da Johnson, dessa multinacional que está ganhando bilhões de dólares, infelizmente paga 172. Então, registrando aqui o nosso apoio desta casa a essa luta justa desses trabalhadores. Agora, às 21h30, terá uma nova assembleia e, com certeza, vai reforçar pela paralisação. Amanhã cedo também a greve continua. Então, o apoio desta casa a essa categoria tão importante. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Quero registrar aqui o vereador de Paraibuna, Marcelo André. Seja bem-vindo aqui o vereador Marcelo André, do PT, lá de Paraibuna. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu quero deixar registrada o absurdo, mais uma vez, que o prefeito Anderson Farias e o ainda secretário de Educação, Jones, estão fazendo com os professores da nossa cidade. A avaliação institucional, um dos critérios é a falta, a frequência do aluno. Olha que absurdo, é a frequência. Como que vai atrelar a avaliação institucional, aquela avaliação que, por causa dessa avaliação,
o professor tem a promoção e a progressão na carreira, tem um acréscimo no salário. Como que atrela essa avaliação à frequência do aluno que foge totalmente da questão pedagógica, do trabalho do professor, daquilo que o professor realmente pode fazer? É um absurdo, isso só acontece aqui em São José dos Campos, que é a cidade da educação e que tem esse tipo de avaliação. Então, senhor presidente, mais uma vez, porque ano passado isso já aconteceu e a Justiça derrubou, eu espero que esse ano, mais uma vez, a Justiça derrube esse critério absurdo que a Secretaria de Educação colocou em cima dos professores da nossa cidade. Obrigada. Questão de ordem, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, para lembrar que ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria numa votação que já estava lá naquele local há basicamente mais de 15 anos. Há 15 anos o Ministério Público Federal tenta tirar, vereador Júnior, os símbolos das repartições públicas. Por exemplo, esse crucifixo que nós temos aqui na Câmara Municipal era alvo de questionamento pelo Ministério Público Federal, que isso estava, de certa forma, tirando o chamado Estado laico. Um absurdo essa ação, mas os ministros formaram opinião e esses símbolos que são da nossa cultura, a cultura cristã, da cultura do povo latino-americano, poderão continuar nas repartições públicas. Essa herança nada tem a ver em dizer que o Estado é laico ou não é laico, né? Então, parabéns aí a essa vitória e que a gente possa continuar os nossos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados brevemente no microfone. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. A vereadora Amélia tinha pedido uma questão de ordem, vereadora. Vereador Marcos, me perdoa, a vereadora Amélia tinha pedido uma questão de ordem. Com a palavra, questão de ordem, vereadora Amélia não. Senhor presidente, para apoiar a greve dos trabalhadores da Johnson, que entraram no dia de hoje, às 5h30 da manhã, e a gente tem visto aqui pelos jornais, pela UOL, que o lucro dessa empresa foi altíssimo, de 5 bilhões no mês de maio. Agora, em outubro, outro órgão de imprensa registrou também que o lucro da Johnson foi acima do esperado. Bom, a greve é uma greve muito forte e um dos pontos bastante importantes dessa mobilização é o Vale Alimentação, que é de R$ 172. Então, é insignificante. Essa empresa tem condições de pagar muito mais, né, porque o da GM é R$ 800. Com o lucro absurdo que teve essa empresa, ela tem que dar, né, como a luta dos trabalhadores, do sindicato, para recuperar, né, este valor. Então, nós estamos aqui registrando e contando com o apoio de todos os vereadores. Quero cumprimentar, na pessoa do Cabral, que é diretor do sindicato, toda essa organização dessa mobilização. Toda a força para que vocês sejam vitoriosos. Amanhã, às 5h da manhã, terá uma outra assembleia. Agora, às 10h, às 22h, uma nova assembleia que deve definir pela continuidade dessa luta importante. Também gostaria de pedir um destaque à minha moção 281 de 2024,
que manifesta apoio à PEC do Congresso Nacional, que pretende abolir a jornada de trabalho de 6 por 1. Em votação, o pedido verbal da vereadora Amélia Naon. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, o vereador Lino Bispo, por tempo de 1 minuto. Não, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Pedir também destaque na moção 300/2024. Em votação, o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco. Inclusão de diversos documentos. Indicação 7390. Moções 307 e 308. Requerimentos 4598. E documentos diversos 656/2024. Solicito também, senhor presidente, alteração do horário da 72ª sessão ordinária da ordem do dia, a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, das 16 horas para as 9 horas. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Quero cumprimentar aqui o vereador eleito, Gilson Campos. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo, vereador. Também quero cumprimentar aqui na galeria a Claudineia, Sueli Monteiro, a Suzano Bezerra, Luiz Bezerra. E não sei se a minha cerimonial colocou Claudineia Paulo. Deve ter um Paulo aí, ela escreveu junto. Sejam bem-vindas. Vocês sempre estão aqui assistindo a sessão com a gente. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 7 de novembro de 2024, a 66ª sessão ordinária, 12 de novembro de 2024, a 67ª sessão ordinária, 13 de novembro de 2024, a 30ª sessão solene, 14 de novembro de 2024, a 68ª sessão ordinária, 14 de novembro de 2024, a 69ª sessão ordinária. Aberta a votação. Vereador Renato Santiago. Vereador Walter Hayashi e vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, senhor presidente.
Com 18 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, o vereador Tomás Henrique. Presidente, na verdade, uma questão de ordem para pedir o destaque também da moção 298 de 2024, por favor. Em votação, o pedido verbal do vereador Tomás Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, a moção de número 281/2024, autoria da vereadora Amélia Naon. Consulto a liderança se deseja encaminhar a votação. Encaminhamento de votação, o vereador Lindo Bispo. Presidente, encaminho aqui voto de bancada do PL contra a moção 281. Encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. Bom, encaminho a votação favorável. Essa é uma moção que manifesta apoio à PEC do Congresso Nacional, que pretende abolir a jornada de trabalho 6x1. Então, peço que os colegas vereadores possam votar a favor dessa moção. Afinal de contas, é uma discussão pertinente, é uma discussão importante, que nós devemos fazer, sim, em favor dos trabalhadores, em favor da família, né? Que muitos falam de família, mas isso impacta diretamente as famílias do nosso país. Aberta a votação. Vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereador Rogério da Cacém, fechou? Já. Não, registrou a abstenção, registrou. Não, mas registrou aqui também. Desliga seu microfone. Por favor, o vereador que se absteve. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, me abstenho dessa votação. Com 12 votos favoráveis. Encerrada a votação. 12 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 abstenção, senhor presidente. Com 12 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 abstenção, a moção está aprovada. Justificativo de votação, o vereador Tomás Henrique.
Presidente, presidente, a PEC em questão, ela é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL, e ela não apenas tira a jornada, a possibilidade para o trabalhador da jornada 6 em 1, mas ela institui uma nova jornada, a 4.3. Né? Então, o que a gente defende, o PL, o Partido Liberal, no Congresso Nacional, ele tem se posicionado contra essa PEC porque a gente defende um modelo americano, que é liberdade para o trabalhador poder negociar sua jornada de trabalho. Por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalhador ele pode negociar as horas trabalhadas para que ele possa ser remunerado com isso. A PEC, ela não só reduz a jornada, porque, é claro, todo mundo é contra a jornada 6 em 1. Ninguém quer que o trabalhador trabalhe tanto assim ao ponto de não poder estar com a família, de não poder ir à igreja, como foi dito aqui. Agora, não é uma canetada estatal de um burocrata que vai resolver isso. O que a gente precisa é flexibilizar a legislação trabalhista no Brasil para que o trabalhador tenha oportunidade de trabalhar. E não tirar a jornada 6 em 1 e impor uma jornada 4.3, que seria completamente inviável. Então, por isso que eu votei contra, porque é uma demagogia do PSOL e da esquerda. Quero registrar a presença aqui do vereador eleito, Sidney Campos. Seja bem-vindo, vereador. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. O ano que vem, os 4 anos aqui, firme com a gente aqui. Também quero registrar a presença na galeria lá, porque eu esqueci de falar, o Leandro Francisco. Leandro Francisco, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Justificativo de votação, o vereador Walter Reacho. Senhor presidente, eu votei favoravelmente, até porque entendo, né, que essa jornada 6 por 1, ela prejudica demais o trabalhador. Mas não é isso que vai resolver. Aliás, é um tema que não cabe muito aqui. Cabe a discussão, sim. Então, tem que ter uma PEC diferente dessa, que regulamenta, né, a vontade do trabalhador com o patrão. Aí é uma coisa mais justa. Trabalhei no Japão você recebe pelas horas trabalhadas. Então você tem uma negociação muito boa, patrão e empregado, que facilita essa jornada de trabalho. Então você tem lá várias sugestões e você escolhe uma delas que melhor se adequa à sua vida. Então, votei a favor, exatamente que o Congresso possa discutir melhor essa questão. Horas trabalhadas, horas ganhas. Horas não trabalhadas, horas não ganhas. Justificativo de votação, a vereadora Mera Nono. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos os vereadores que votaram favorável. Essa é uma luta muito importante, principalmente para os trabalhadores que trabalham nos shoppings, nas padarias, nas farmácias, nos supermercados. Eu sei que tem um supermercado aqui em São José que o trabalhador só tem um domingo do mês para folgar, né? O restante ele reveza a sua folga na segunda, na terça e na quarta. Então é necessário ter sim uma outra jornada de trabalho, sem a redução de salário. São José dos Campos foi uma cidade que, na luta pela redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, teve um papel fundamental, que foi aquela greve da GM dos 33, aquela greve de ocupação, né, uma greve dura, mas uma greve que mostrou para o Brasil que era possível e deveria, sim, todos os trabalhadores, inclusive de São Bernardo, ter parado e não ter feito a vaca brava, ter parado como parou a GM. E a GM parou e nós conseguimos no Brasil a redução da jornada de trabalho. Mas é fruto da luta da classe trabalhadora de São José. Justificativo de votação, o vereador Lino Bispo. Presidente, votei contra essa moção por entender o seguinte: acho que a gente tem que avaliar que o trabalhador ele precisa descansar. Eu sou totalmente contra o trabalho no domingo, não é? Mas eu sempre trabalhei muitos anos de empregado,
trabalhei de segunda a sexta o dia todo e sábado até meio-dia, tá? Então, acho que o 6x1, ele pode ser cansativo, mas desde que o pai de família seja bem remunerado, tenha um trabalho digno, que não seja um trabalho tão forçado e ele descansar no domingo, eu acho que é o suficiente. O próprio Criador do universo, Criador do mundo, trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Então, um dia de descanso, tá certo? No domingo, que é o dia da família, que é o dia, não é, de você fazer as suas orações, buscar a sua participação na comunidade, ele é favorável. Agora, a gente não pode achar que o empresário, ele é vamos dizer assim, o causador de toda a situação difícil do país. Pelo contrário, ele gera emprego, paga muito imposto no Brasil e acaba, se ele não tiver também a colaboração do funcionário, ele acaba também inviabilizando o seu comércio, a sua empresa. Justificativa de votação, vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, demais vereadores, respeito aqui a vereadora Amélia, faz esse papel brilhante aí na defesa do trabalhador, desde muito tempo, né, Amélia, a amiga dela, Juliana. Eu votei contra e justificando a minha votação. Acho que tem que ser discutido lá no Congresso de maneira muito sábia, porque, vejam bem, quem mais emprega no Brasil são os pequenos empreendedores. Qual que é o impacto para o pequeno empreendedor? Falar de uma empresa grande, de você distribuir isso dentro de uma empresa grande, é cabível, mas isso pode gerar muito desemprego numa cadeia nacional, que é muito perigoso para a nossa economia. Então, por esse motivo, votei contra. Eu acho que tem que ser discutido. A fala do vereador Lino no domingo, eu também acho que o domingo deveria ser preservado para a cultura, para o lazer, para a gente poder ir no cinema, nos nossos parques, poder se passear com a família e poder ir na missa. Mas tem que ter muita responsabilidade em colocar isso em prática. Se virar lei, vai penalizar principalmente o pequeno empreendedor, de pequeno e médio porte, que é o que mais vai gerar emprego no final, que a gente está falando do comércio, como a senhora mesmo citou aqui. Então, por esse motivo, eu votei contra. Declaro prejudicado a votação da moção de número 287/2024, de autoria do vereador Tomás Henrique, em face da aprovação da moção número 281/2024, da autoria da vereadora Amélia Naomi, conforme o disposto do artigo 21, inciso 1º, a linha D do regimento interno. Questão de ordem, vereador Fernando Petit. Obrigado, presidente. Eu ia deixar para ser votada a segunda moção, não tinha reparado que ela não pode ir à votação. O meu voto foi contrário, porque é uma discussão ainda em nível federal, É um assunto que tem que ser muito discutido e, nesse momento, o vereador Walter Hayashi falou muito bem, é um assunto que não cabe à Câmara Municipal. E a gente tem que ver vários ângulos, Ao mesmo tempo que eu concordo, quando você fala da 6x1, tem muitas pessoas, muitos funcionários em sacrifício. O domingo deveria ser sagrado, quando a gente vê shoppings abertos no domingo, que já é um bom tempo nisso, por que não deixar um dia por semana, uma segunda-feira, então, para que esses funcionários pudessem descansar? Mas a gente também tem que pensar nos empresários, E médio empresário, pequeno empresário também, como que vai resolver essa mudança, financeiramente, a parte da economia do país. Então, a gente tem que ter, não só vir de um sopetão e falar, fim das 6x1, mas como que a gente vai transformar essa realidade para que a economia não sofra, para que não haja perca de emprego, Porque muitos empresários não vão aguentar, quem vai sofrer é a ponta. É muito fácil a gente discutir aqui e não ver quem perdeu emprego, quem não vai conseguir mais trabalhar, porque justamente não conseguiu se resolver de uma maneira mais confortável. Depois que a gente vê estudos, acho que a gente pode opinar. Então, meu posicionamento foi contrário, porque ainda tem muito a ser discutido de como vai ser uma nova jornada, se realmente terminar 6x1. Em votação, a moção de número 298/2024, autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança e desejo encaminhar o voto.
Aberta a votação. Peço aos nobres vereadores que se atentem à votação, por favor. Vereador Marcelo Garcia. Vereadora Dulce Rita. Fernando Petit. Vereadora Dulce Rita acabou de fazer a sua votação. Encerrada a votação. 13 votos contrários, 5 votos favoráveis, senhor presidente. Com 13 votos contrários, 5 votos favoráveis, a moção está rejeitada. Justificativo de votação, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, vereadores, nós tivemos a oportunidade aqui em São José dos Campos de testemunhar, durante determinado período, no fim de 2022, diversos patriotas joseenses, inclusive amigos, que eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos, que estiveram presentes por dias a fio em frente ao CTA, lutando, por quê? Por um Brasil melhor, por eleições transparentes, tudo aquilo que a gente acredita e defende. O presidente Bolsonaro sempre defendeu a liberdade e a democracia, e é isso que esses patriotas defenderam também. Eu votei contra essa moção de repúdio, porque hoje estes manifestantes, que sim, cometeram vandalismo e precisam ser condenados aqueles que cometeram vandalismo. Agora, o inquérito quer condená-los por tentativa de golpe do Estado, o que é um absurdo. Ninguém dá golpe de Estado com bola de gude, com estilingue ou com Bíblia na mão. É isso que a gente quer anistiar, essa acusação falsa, fajuta de golpe do Estado, que não existiu, muito menos por parte dos manifestantes, que sim, aqueles que cometeram vandalismo devem ser condenados por vandalismo. Agora, é necessária anistia para que essa acusação injusta de golpe de Estado a esses manifestantes não continue perpetrando essa divisão, essa polarização e essa injustiça que o Brasil tem visto atualmente. Justificativa, questão de ordem, vereador Fernando Petit. Oi, presidente, queria justificar, mudar a votação, corrigir meu voto que foi favorável para não favorável ao projeto. Ao contrário. Obrigado, Zé. Justificativa de votação, a vereadora Mera não. Senhor presidente, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é uma tentativa de golpe. O que eles fizeram, não só em Brasília, no centro, no STF, o que eles fizeram no Congresso Nacional com a destruição dos móveis, das obras de arte, é condenável. E sim, eles vão ficar presos. Nós somos contra qualquer tipo de anistia a esses que estão cumprindo pena. E aqueles que estão lá na Argentina tentando fugir, também tem que ser
trazido para o Brasil e responder por seus atos e voltar para a cadeia. Justificativa de votação, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, o vereador Tomás já disse o que eu vou dizer. Também estive no CTA algumas vezes, em defesa da pátria, em defesa da moralidade, em defesa da democracia. A anistia são para aquelas pessoas que estão condenadas injustamente. Eu tenho colegas, aliás, um casal, que só não foi preso porque o marido separou da mulher, ele foi procurar a esposa e acabou perdendo o ônibus. Pessoa do bem. Pessoa do bem. E aí, essa pessoa tem contato com vários que estão presos ainda. Senhoras, vovós. Pessoas do bem. Para essas pessoas têm que ser anistiadas. Agora, as pessoas que cometeram os atos aí sim, sem problema nenhum. Então, é um debate que não precisa de estar na nossa casa aqui. Tá? Então, faz-se para fazer uma firula. Quem conhece, aliás, tem uma vasta literatura sobre muitas pessoas que ainda estão presas injustamente e sofrendo. Alguns até morreram já. Em votação, a moção de número 300/2024, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Encaminhamento de votação, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, essa moção, então, parabeniza a Polícia Federal, que agora voltou a trabalhar, né? Porque na época do Bolsonaro foi trocado mais os diretores da PF que o Lula, Dilma e Temer juntos. Então, voltaram a trabalhar e essa está parabenizando a Polícia Federal pela deflagração da operação contra-golpe, que desarticulou a organização criminosa, porque é uma organização criminosa que planejou o golpe de Estado e que agora está presente aí na televisão, nas redes sociais, está mostrando todos os dias como foi esse planejamento, que culminou sim. Culminou não, né? Ainda bem que eles são incompetentes e não conseguiram dar o golpe de Estado, mas tentaram. Então, essa é uma moção em favor à Polícia Federal. Aberta a votação. Vereadores, daqui a pouco Vossa Excelência pode justificar a votação, mas está em processo de votação. E a abstenção precisa vir ao microfone, por favor.
Concedo ao vereador Rogério da Cassem, conforme o regulamento desta casa, o tempo de 3 minutos para registrar o seu voto. Encerrada a votação. 14 votos contrários, 4 votos favoráveis, senhor presidente. Com 14 votos contrários, 4 votos favoráveis, a moção está rejeitada. Justificativa de votação, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, vereadores, mais uma vez eu voto contra uma moção proposta pelo PT aqui, porque pelo que nos parece, havia ali 3 ou 4 militares aloprados que por conta própria quiseram articular aparentemente o que se chama aí no inquérito de tentativa de golpe. No entanto, a Polícia Federal, de forma equivocada, isso será evidentemente esclarecido na Justiça, indicia neste inquérito, na operação contra golpe, o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe. Um absurdo, um erro, uma coisa que não faz o menor sentido. O presidente Bolsonaro sempre tem afirmado que sempre jogou, e nós vimos isso, nas 4 linhas da Constituição. Passou o poder de forma ordeira e segue fazendo sua militância política partidária, defendendo os valores e princípios da direita, do conservadorismo do Partido Liberal. Portanto, não posso votar a favor, ainda que, claro, quem fez bagunça, quem quis, se houve alguém que tentou dar golpe, que seja investigado e punido. Agora, o Partido Liberal, o presidente Valdemar da Costa Neto e o presidente Jair Bolsonaro jamais tentaram dar golpe, não tem essa palavra no dicionário deles. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, aqui eu estou votando a favor da atuação da Polícia Federal. Ela fez o papel dela, está fazendo as averiguações, é justo que seja parabenizado a atuação dela. Também votei a favor do projeto que está falando aqui contra o PL dos excessos das manifestações que teve no dia 8 de janeiro. Quem cometeu os excessos que sejam punidos, mas não anistiar todos. Porque todos que estavam lá não eram debilóides e sabiam muito bem o que estavam fazendo. Se causou prejuízo ao erário público, que seja penalizado, que pague o que fez. Porque, afinal de contas, todo mundo tem que ser responsável pelos seus atos. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, no dia de hoje, o Supremo, o representante... Esqueci o nome do Supremo lá, que foi mandar... O Alexandre de Moraes está enviando para a PGR todos os documentos, vai abrir sigilo, inclusive, de todo o processo do golpe. Então, queria dizer aqui, eu quero agradecer as vereadoras, né, a Juliana Fraga, a vereadora Dulce Rita, que votaram favorável, mas esse é um processo que, na defesa da democracia, nós devemos abominar todos os tipos de tentativa de golpe que aconteceu nesse país. E é por isso que eu estou reforçando essa discussão, porque essas tentativas de golpes que o Brasil viveu dois anos atrás, deve ser enterrada de fato. Por isso tem que ter condenação, apuração de todos os fatos. Então, por isso, inclusive, fiz e vou falar aqui na tribuna sobre essa questão do golpe. Em votação, os requerimentos e as moções constantes na pauta da sessão de hoje, 26 de novembro de 2024, bem como os documentos inseridos nessa data. Aberta a votação.
Vereador Renato Santiago. Encerrada a votação. 18 votos favoráveis, senhor presidente. Com 18 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Lindo Bispo. Não é questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto, vereador. Justificativa de votação, o vereador Walter Resch. Walter Resch. Senhor presidente, quero agradecer a todos os vereadores. Vocês aprovaram junto comigo, né? 5 requerimentos. Aliás, 4. Esses 4 requerimentos são pedidos de informações para a Fundação Cultural, Fundas, Urban, Prefeitura e Instituto do Servidor. Então, são 5 requerimentos, onde eu peço para a nossa casa a relação completa dos servidores efetivos, né, comissionados e aposentados, citando o número de matrícula, cargo que ocupa, salário e, se for aposentado, quando que foi aposentado. Isso é um balizamento que nós precisamos ter, principalmente vocês que vão estar aqui na casa, para futuras alterações, né, de aportes ao Instituto de Previdência do Servidor. Então, agradeço, né? Esse documento vai servir não só para mim, mas para vocês também. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o processo de votação, questão de ordem, o vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Genaro Martins de Souza, morador antigo do Jardim Morumbi. Inclusive, falarei dele na tribuna de hoje. Uma situação muito triste de falta de atendimento da saúde do nosso município ao senhor Genaro. A família lutou bastante e ele, infelizmente, depois os senhores vão poder ver a filha falando de toda uma trajetória que eles fizeram e faltou realmente apoio a essa família. Então, quero aqui me solidarizar com a família do senhor Genaro e essa frase aqui possa confortar o coração dos seus filhos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meu sentimento, minha solidariedade à família do senhor Genaro. E também a Fátima Pereira, está falecida no dia 24. Aqui minha solidariedade a toda a sua família, seus familiares, pelo passamento da Fátima. Obrigado, presidente. Convoco o vereador Zé Luiz Nunes para que assuma o trabalho da mesa. Questão de ordem, o vereador Rogério Lacacém. Senhor presidente, eu quero registrar também um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Rodolfo Pinheiro, um renomado dentista que atendia aqui na Vila Diana, e também pai do meu amigo, que é também dentista, Dr. Pedro Pinheiro. Pedir que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento de dor e deixar registrado que a partida do Dr. Rodolfo Pinheiro deixa uma lacuna, mas ele será sempre lembrado por nós, estará em nossas mentes e nossos corações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, vou passar meus 5 minutos da liderança para a vereadora Amélia. Ok. Questão de ordem, vereador Fabião Zagueiro. Senhor presidente, gostaria também de pedir um minuto de silêncio a um grande amigo, né, Valdir Samuel, funcionário da prefeitura, trabalhou na SSM, fez um grande trabalho e nos deixou. Mandar um abraço, né, para toda a família, que Deus conforte o coração de todos. Obrigado, vereador Fabião. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi, com um tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero fazer aqui o debate em defesa da democracia. Já foi pauta dessa questão aí, os requerimentos apresentados, até porque essa tem sido a pauta, inclusive, do país. Tá? A próxima, por favor. Para se manter no poder, Bolsonaro tramou o golpe e assassinato de autoridades de Estado.
o indiciamento de Jair Bolsonaro e sua organização criminosa, formada principalmente por militares de alta patente, abre caminho para que todos venham a pagar na justiça pelos crimes que cometeram contra o Brasil e a democracia. Uma verdadeira quadrilha instalada no Planalto para fraudar as eleições, assassinar autoridades e impor uma nova ditadura no país. Próximo. Sem anistia, sem perdão para terroristas e golpistas. O relatório da Polícia Federal, após quase 2 anos de investigações, com sobras de provas, não deixa dúvida de que a quadrilha terrorista merece punição e jamais anistia. Próximo, um vídeo, por favor. Vamos assistir o trecho da reportagem do Fantástico sobre o plano de golpe. Domingo, 24 de novembro. Exclusivo, Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma que foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Eu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022
demonstra que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa: estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado e o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do MLA. Tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. O plano Punhal Verde e Amarelo fala o seguinte sobre Joca, que seria o vice Geraldo Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui. O inelegível e mais 36 pessoas estão sendo acusadas pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa. Próxima. É vergonhosa a passada de pano da extrema-direita, que diz ser a favor de Deus, pátria e família, aceitar uma trama macabra para tornar de assalto o poder, para que Bolsonaro se perpetuasse no poder após assassinar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O projeto para anistiar golpista só incentiva o terrorismo, como ocorreu há pouco tempo na Praça dos Três Poderes. Um homem-bomba, apoiador de Bolsonaro, morreu ao se explodir e a intenção era matar o ministro do STF. Próximo. Sem anistia, em defesa da democracia, Bolsonaro encerra a vida pública como começou, tentando explodir o exército e a democracia. O processo de punição para todos, os golpistas e terroristas. Obrigada. Obrigado, vereadora Amélia. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador eleito, senhor Cláudio Apolinário, do PSD. Seja bem-vindo a esta casa. Em breve, Vossa Excelência estará aqui também nos ajudando a conduzir o destino da nossa cidade. Próximo orador inscrito para falar, o vereador Lino Bispo, do PL, por 10 minutos.
Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, vereadores presentes, quero aqui cumprimentar o vereador eleito Gilson Campos, também Cláudio Apolinário, bem-vindos a essa casa. O ano que vem estaremos aqui, se Deus quiser, legislando para o nosso povo, fazendo um pouco acontecer o trabalho ao qual o povo confiou a gente. Quero aqui lamentar essa matéria, essa fala da vereadora que me antecedeu, essa fome que eles têm de poder, não é? E essa forma criminosa que eles agem, assim, fazendo toda uma propaganda política em cima dessas situações, não é? O presidente Bolsonaro não saiu da cadeia para governar o Brasil. O presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo brasileiro. E gostaria de perguntar para elas, onde está o mentor do Adélio Bispo, que quis dar o golpe de matar Bolsonaro? Até hoje, ninguém sabe de nada, não é? Cadê a Polícia Federal para investigar? Cadê? Não vai encontrar, porque nós sabemos que essa facção criminosa, eles estão em todos os locais, não é? Eles têm cobertura, inclusive, da mídia. O Bolsonaro trabalhou 4 anos pisoteado pela Globo. Mesmo assim, faltou 2 milhões de votos para vencer o cara que saiu da prisão. Não vamos nem considerar outras coisas que se fala das eleições. Mas um cara que sai por qualquer canto do país, ele é aplaudido. E o povo vai ao encontro dele. Quer chamar o povo brasileiro do que então? Não é? Vem falar de criminoso, de golpista, eles não têm moral para isso. O presidente Lula foi tirado monocraticamente por um ministro do STF da prisão, porque era um esquema preparado. Era um esquema preparado, tá? Então, eu lamento, né, essa fala, está certa, a vereadora sempre trabalhou nessa linha e é a linha que eles fazem, né? Mas quero aqui repudiar essa fala, não é? Toda essa parafernália de coisa que ela trouxe aqui, que não tem sentido nenhum, tá certo? O presidente Bolsonaro é um cara que o Brasil aprendeu a gostar e respeitar. E nós vamos, com certeza, queira eles ou não, em 26 eles saem do poder. O povo brasileiro quer o PT fora do poder. Mas eu quero falar agora de São José. Até falei aqui do senhor Genaro, que faleceu e a família com muita dor no coração por o que aconteceu. Quero que os senhores vereadores, inclusive os vereadores eleitos, possam acompanhar aí a fala da família do senhor Genaro. Canal Fala Cidadão, nós estamos aqui no Jardim Morumbi, na rua José Hamilton de Souza. Estou aqui com a Daniela. Ela tem uma história que a secretária de saúde precisa saber, tá? Diga para nós um pouco da história que você passou com o seu pai para chegar até o momento da perda do seu pai. O meu pai, ele estava passando muito mal há uns dias já e a gente levou em vários médicos. E todos os médicos que a gente passou, nenhum fez nada em relação a isso. E quando eu decidiu pagar uma ressonância, que ele descobriu câncer no intestino, demorou muito para passar no oncologista. O oncologista foi um descaso pra gente, não fez absolutamente nada. Pediu exames que ele já tinha feito. E pela demora dessa saúde, que não adiantou em nada, esses médicos que eu não sei para que serve, porque pro meu pai não resolveu em nada. Meu pai sentia dor. O meu pai não levantava mais da cama, o meu pai não andava. E vocês não fizeram nada, nada. A gente gritou, a gente pediu, a gente foi atrás, brigou e ninguém fez nada. O meu pai faleceu porque explodiu o que ele tinha na barriga dele. Ele não aguentou. O tanto que meu pai sofreu por culpa de vocês. Ele não merecia. Não merecia isso. E esse caso foi passado para a secretaria. Foi pedido a dar uma atenção. Se era uma coisa urgente, tem que ser urgente. Tivemos que pagar exames dele, porque ele não aguentava de dor nas pernas, dor na coluna e dor na barriga. Isso é urgente, não é uma brincadeira. Isso que aconteceu, demorou, até que ele não aguentou mais. Tá aí, prefeito Anderson, secretária Margarete, essas coisas não podem continuar acontecendo. Aí você vê uma coisa, como que é a saúde. As estradas são mais importantes do que a saúde. Você vê aquela entrada ali do anel viário para José Longo agora. Um ano
aquela coisa, e o dinheiro dali, quanto que não gastou ali, e a saúde de São José? Será que vai continuar morrendo tanta gente assim, pela essa negligência e estrada e isso, aquilo, que reformar coisas em vão? Tá aí, a revolta de uma família. O que eu quero dizer para você, secretária? Quando a gente encaminha algo para vocês, é porque a gente está sentindo o sentimento da família, tá? Gostaria aqui que vocês não olhassem assim qual o partido, qual o vereador, mas que vocês olhassem para a família, que é um cidadão joseense, que paga imposto como todo mundo e merece ser atendido. Existe, vocês sabem disso, quantas famílias que naquele calor, né, da preocupação, pagam um exame. Aí chega lá na UBS com o exame, falando, olha, é grave. E eles falam, ó, entra na fila, agenda com a enfermeira, não é? Um acolhimento. E a família ali, olha, e cadê esse agendamento? O seu Genaro faleceu, podia, de repente, até sim acontecer, mas o descaso que houve aí com a família de seu Genaro, isso está acontecendo em muitas famílias da nossa cidade. Então, quero aqui me solidarizar com a família e dizer, olha, a nossa saúde precisa mudar de direção. A nossa saúde precisa atender as pessoas, precisa dar atenção para as pessoas. Às vezes é ignorado quando a gente encaminha os documentos, ignoram-se, tá certo? Mas aqui, a secretária não pode estar olhando quem é que está votando a favor ou contra aqui na Câmara. A questão da saúde tem que ser vista para todos, independente da classe social, da cor, da raça, do partido. A nossa cidade é rica e não podemos continuar com esse atendimento moroso nesses casos que é urgente, não tem como esperar. A família já foi e pagou, fez vaquinha para pagar um exame. Está ali constatando que tem um câncer, que precisa correr. E não se corre. E aí, o seu Genaro morreu sentindo dor, sentindo falta de atendimento. Essa é a nossa revolta também e não podemos permitir que essas coisas continuem acontecendo. Quero falar da nossa audiência ontem, da nossa reunião ontem também, no caso o Walter estava aqui, e solta a fala para nós, Roberto, da Cristiane, mudando um pouco agora de assunto, sobre a questão da Vila Guarani. Sabe que nós tivemos aí todo um impasse com relação à saída de alguns moradores aqui da Vila Guarani, por causa da obra que está sendo realizada pela Prefeitura aí. Estou aqui com a Cristiane, que é uma das moradoras, inclusive nós estivemos lá na Vila Guarani, a pedido dela, para que a gente pudesse conhecer mais de perto a realidade dos moradores. Em função disso, deles reclamarem para a gente que não foram ouvidos, eu convoquei o secretário de obras para que viesse à Câmara para dar explicações sobre o impacto que as obras causariam ali para os moradores da Vila Guarani. Cristiane, você ouviu o secretário, você ficou contente com as explicações que ele deu, você se convenceu, ele te convenceu de que está certo, qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião, depois de enfim, coroando tudo isso que vem acontecendo, a falta de planejamento, de cuidado social, de realização de audiências públicas, de conversa mesmo, ir até o local, conversar com as famílias, eu acho que deixou muito a desejar. Então, assim, a reunião de hoje aqui, né, essa oitiva, para mim foi insuficiente. Nós aguardamos ainda a realização de audiências públicas para que a população, não só os moradores da Vila Guarani, mas toda a população tenha ciência a respeito do impacto dessas obras, tenha a ciência e desperte a consciência de que trata-se de dinheiro público, de investimento público que está sendo feito e que as pessoas não sabem muito bem como vai ficar. Eu sei da minha história, que a minha família mora na região central há mais de 60 anos e hoje eu não tenho mais casa. Eu fui contemplada com auxílio aluguel e eu só quero ter a certeza da prefeitura que eu vou ser contemplada com uma unidade habitacional num raio de até 2 quilômetros. Porque foi o que a minha família, foi o que o avô do meu pai pagou, foi o que o meu pai, que trabalha desde os 7 anos de idade, hoje ele tem 70 e ele ainda paga por uma casa. O que você diria para o prefeito nesse momento, diante da situação que vocês estão enfrentando e vivenciando hoje? O auxílio aluguel não é uma solução de moradia, ele é um paliativo. Então, assim, a gente
aceitou receber R$1.000 por tempo, a gente considera indeterminado, mas esse indeterminado entre aspas, porque a prefeitura precisa apresentar soluções de habitação que a família consiga arcar. Então, se eu estou no centro, eu tenho que morar no centro ou num raio de até 2 quilômetros, porque a minha vida está lá, né? O trabalho de gerações da minha família está lá. Então, é isso que eu gostaria que o prefeito Anderson respeitasse. Muito bem. O canal Fala Cidadão está aí à disposição do morador da cidade de São José dos Campos, para que a gente possa buscar uma qualidade de vida melhor, um respeito por aquilo que realmente sente direito. 982622-100. Fala, cidadão. Obrigado ao eclético vereador Lino Bispo. Próximo orador inscrito para falar, o vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador. Com a palavra o vereador Roberto Chagas, do Partido Liberal. Senhor presidente, boa tarde a todos. Mais uma vez, nesses microfones, para trazer para a nossa comunidade, para os vereadores, a situação precária, vamos dizer assim, de atendimento, de serviço da nossa cidade. Vamos falar aqui da falta de água. Alô, Sabesp! Será que vai se repetir a história todo final de ano, vai se aproximando aí as festas, e a população da nossa querida Zona Norte vai ficar sem água de novo? Liga no 0800, não tem um feedback, não tem aí uma explicação que possa tranquilizar a população, porque não tem um retorno. Você faz um contato também com a Sabesp, vou verificar. Estou até agora aguardando a resposta dos responsáveis da Sabesp. Queria falar também, deve ser do conhecimento também do pessoal aqui, referente a uma quantidade muito grande de peixes mortos no Rio Paraíba. Não sei se o presidente viu essa matéria, mas eu fui comunicado no domingo, nesse final de semana, estive ali sobre a ponte Maria Peregrina e pude notar, viu, presidente, uma quantidade muito grande. Vou falar aqui, ó, eu acho que chega a centenas de peixes mortos nesses últimos 3 dias no Rio Paraíba. Nós já acionamos também os órgãos responsáveis para que a fiscalização possa ser feita. Falando em fiscalização, onde está a secretária de saúde? Aonde estão os diretores da Secretaria de Saúde e o prefeito, que não sabe que a UPA do Alto da Ponte está passando por uma situação, vereadora Dulce Rita, que eu vou apresentar a foto agora. Beto, por favor. Coloca a foto para a gente. Por favor, Beto. Olha só, chegou para a gente essa denúncia. Eu não sei se você vai conseguir ver aí. Este é um prato de comida de um funcionário lá da UPA do Alto da Ponte. Aonde está tendo aquele círculo ali, tem um verme ali, uma larva. E não é a primeira vez que isso tem ocorrido com a UPA do Alto da Ponte, com os funcionários. Olha, a dificuldade, vereador Petiti, e o descaso deste governo com a nossa, não só com a nossa população, mas também com os profissionais da UPA do Alto da Ponte. Então, muitos sabem, né, que o horário lá é puxado, o trabalho também é um trabalho muito, muito intenso. E aí chega a hora de almoçar, olha o que você encontra no seu prato de comida. Secretária, o que aconteceu? Acabou as eleições, mas não acabou o ano. Até 31 de dezembro ainda está valendo. Em caráter de urgência, nós já documentamos, estamos cobrando à Secretaria de Saúde uma fiscalização neste restaurante que fornece o alimento para a UPA.
A informação que a gente tem é que esse alimento, essa refeição, ela chega mais cedo e depois os funcionários, eles esquentam essa comida. Eu vou falar aqui uma situação aqui. Para estar nessa condição, é bem provável que essa comida não seja fresca. É bem provável que essa comida tenha aí alguns dias guardada e depois é mandada lá para os funcionários da UPA do Alto da Ponte. Eu estou exigindo por parte do prefeito, por parte da secretária de Saúde, que se responsabilizem por essa situação e, de forma imediata, troque o fornecedor desse alimento. É inaceitável que os funcionários que já passam por uma pressão muito grande, porque temos uma demanda imensa de atendimento na UPA do Alto da Ponte, e você sabe, com essa demanda imensa, a dificuldade de trabalho é muito grande, muita pressão, e naquele momento, que é o momento de você descansar, o momento de você se saciar, você vai comer uma comida e o que você encontra é isso aí, ó. É verme. E não é a primeira vez, eu repito. Não é a primeira vez. Aí depois se retira a comida, né, se retira a mistura, aí vem com ovos, salsicha, hambúrguer, enfim, não adianta. Não é esta a questão. Não é questão que se troca por ovo, não é este o problema. O problema é você se alimentar sem ter a certeza se aquele alimento é um alimento saudável ou não. Que vergonha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Roberto Chagas. Próximo orador inscrito para falar, o vereador Renato Santiago, do União Brasil. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, vereador Zé Luiz, todos os nossos colegas vereadores, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, funcionários da casa. Mais uma vez, um prazer estar aqui. O motivo que me traz a esta bancada é uma questão de segurança pública. Uma questão que eu já venho trazendo há algum tempo, na verdade, desde quando iniciei o meu mandato aqui em 2021, quando eu criei a lei do antifluxo, que nos ajudou em muitos momentos, que resolveu o caso em alguns bairros, mas, infelizmente, nós continuamos a ter problemas dentro da nossa cidade. E eu gostaria de comentar sobre um problema específico, né, que está acontecendo ali no bairro Urbanova. As brigas, as desordens, os desmandos e a pouca, para não dizer que não existe, fiscalização no local. Ali nós temos vários bares, alguns que funcionam de forma irregular e que têm trazido um transtorno gigantesco para os moradores da região. As denúncias que chegam até a mim, as reclamações que chegam, elas são diversas durante vários dias da semana e que realmente são comprovadas e vêm incomodando bastante. E, na última semana, nós conseguimos registrar, através de vídeos e fotos, de alguns desses casos que eu gostaria de expor agora. Esse é um vídeo na Avenida Xixima Ifume,
na saída das casas noturnas, você vê lá no alto à direita, uma briga acontecendo, os carros parando, as pessoas correndo por meio da rua, se agredindo, essa pessoa saiu extremamente machucada. Foi uma cena absurda, nenhum policial, nenhum agente público, e isso já vem sendo relatada por diversas vezes, ó, batendo com uma madeira na cabeça do rapaz, independente de quem tem razão ou não, na verdade, situações como essa, ninguém tem razão, mas isso vem acontecendo rotineiramente ali na Avenida Xixi Maifume. Então, passador. Aí nós vemos um outro caso que foi registrado através de fotos, mais uma briga, mais pessoas machucadas. Até quando nós vamos esperar para que aconteça algo mais trágico? E, infelizmente, isso vai acontecer. Já estou dizendo aqui que isso vai acontecer. Nós já tivemos casos que alguns munícipes estavam armados, tiraram a arma, deram tiro para o alto, e esse tiro poderia ser desferido na direção de uma pessoa e trazendo algum familiar, alguma pessoa que está andando ali na rua, levar essa pessoa a óbito. E também ali perto da Univap, uma sequência de bairros que estão hoje em dia, onde ninguém respeita nada. Olha esse caso, veículos, pode passar, Betão? Ó, o veículo perde o controle em alta velocidade, ele bate um carro, espreme a menina contra o poste, a menina fica agarrada, ela tem uma fratura na perna, ela fica pressionada ali, ó, no poste, ela não consegue sair, o outro rapaz ferido, e isso vem acontecendo todas as semanas nessa região da cidade. A menina lá, ela continua agarrada, pressionada pelo carro no poste, já com a perna fraturada. Uma cena realmente chocante e que não vem tendo nenhum tipo de resposta ou solução para esses casos. Eu já entrei em contato pessoalmente com o secretário de Segurança, com o diretor de fiscalização, mas infelizmente nenhuma ação foi tomada. Isso que eu queria mostrar, ó, são 60 chamados no 156. Não são 6, são 60 chamados no 156, relatando o mesmo caso em frente àquele prédio onde a menina foi espremida, e nenhum deles teve resposta. Até quando nós vamos esperar? Até que uma pessoa morra? Espero que isso não aconteça e que possamos, já no próximo final de semana, ter alguma fiscalização lá, seja da Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de São José Unida, seja da GCM ou até mesmo com aquele stand que eles fazem da Lei Seca. Se fizer uma ação da Lei Seca ali, o grande problema se resolve, porque os bares, logicamente, as pessoas bebem, saem dali dirigindo alcoolizadas e, infelizmente, acontecem transtornos como esse. Então, espero, vereador Zé Luiz, que você possa levar essa demanda também à Prefeitura, para que a gente possa proteger as pessoas de bem, que só querem principalmente também descansar nos finais de semana à noite. Obrigado a todos. Só completando, um pedido meu, o meu último pedido foi dia 18 de julho desse ano, e esse caso, esses últimos 3 casos aconteceram aí nesses últimos 3 meses. Então, tem mais de 18 pedidos meus, né, indicações, requerimentos, solicitações da Prefeitura. O último está aí, no dia 18 de julho, e infelizmente nenhuma providência foi tomada. Obrigado mais uma vez, presidente. Obrigado, vereador Renato Santiago. Muito oportuno esse debate que Vossa Excelência traz para casa. Inclusive, eu creio que nós deveríamos pensar conjuntamente com demais vereadores de alguns pontos que realmente estão passando dos limites em nossas cidades, mesmo com todo o esforço que nós, inclusive, fizemos nessa casa de mudar a legislação
tem alguns lugares que estão passando dos limites, quem sabe até uma ação conjunta ao Ministério Público. Mas vamos pensar isso em conjunto. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para falar, o vereador Fernando Petit, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador. Boa tarde, presidente Zé Luiz, boa tarde, Renato Santiago, boa tarde, vereador Renato Santiago e vereadores, né, e Roberto Chagas. Primeiro aqui, uma moção de repúdio que eu fiz nessa tarde, né, que foi votada em conjunto, e aqui eu vou ler, né, apresentei a moção de repúdio 297/2024 contra as falas do ministro Antônio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que caracteriza o transtorno do espectro autista como um problema e que comparou as terapias realizadas em clínicas especializadas a um passeio na floresta. Lamentável essa fala, né, do ministro Antônio Saldanha, e também foi uma fala muito infeliz. Tais declarações foram feitas no último dia 22 de novembro, no Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Esse tipo de conduta reforça preconceitos, que a gente tenta tanto batalhar contra esses preconceitos aqui na Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, um trabalho fortíssimo dessa Câmara Municipal, e contribui para a ampliação da discriminação, além de desrespeitar toda a luta das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares por mais direitos, inclusão e respeito. Tal fala demonstra total desconhecimento sobre o tema, tendo em vista que o autismo não é um problema, e sim uma condição que requer suporte adequado e individualizado. Além disso, a comparação das terapias essenciais a um passeio na floresta é totalmente equivocada, pois desconsidera sua importância no desenvolvimento da independência, das habilidades sociais e motoras, bem como a dedicação dos familiares, que enfrentam inúmeros desafios para assegurar um acompanhamento multiprofissional de qualidade. A gente é um perigo, né, como pessoas querem falar sobre o que não entendem. A gente vem batalhando há muito tempo aqui, eu coloco vários vereadores, né, a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo tem 13 vereadores nessa casa, e é uma batalha constante. E aqui a minha fala não difere a fala dos outros 12 vereadores. Todos os projetos, ideias, né, programas, né, sugestões que a gente passa para a administração pública, também para os shoppings que assumiram uma responsabilidade da inclusão em São José dos Campos, saíram de conversas com os pais, com profissionais, acompanhando alguns eventos que vêm profissionais renomados de fora de São José, e a gente vai aprendendo cada dia, né? A gente sabe muito pouco e todo dia a gente vai aprendendo um pouco com os pais, principalmente, e com profissionais. Então, quando uma pessoa, em um encontro, né, online ali, ou presencial, ele fala tamanha besteira, mostra total desconhecimento. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que existe preconceito, e quando a gente ouve falas, né, que não condiz com a verdade, o preconceito ali pode aumentar, e é uma dos assuntos que a gente batalha muito, né? Espero que ele se corrija, né? Com certeza ele já está recebendo muitas mensagens, né, para que ele possa falar novamente, corrigindo essas falas que foram lamentáveis. Aqui também parabenizar, né? Tive presente na última quinta-feira, dia 21, né, na cerimônia de abertura da Construvale, Feira da Construção Civil, realizada no pavilhão de eventos do Vale Sul Shopping. Foi lá, vereador Zé Luiz Nunes, um local sensacional, né? São José dos Campos faltava esse local para eventos, ali no Vale Sul Shopping está tendo agora. O evento é organizado pela Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, e está em sua 11ª edição. O setor da construção civil é crucial para a economia e para a criação de postos de trabalho em nossa cidade e região. A feira ocorreu entre os dias 21 e 24 de novembro e contou com mais de 100 estandes de construtoras, entidades financeiras, fornecedores, empresas de arquitetura, entre outros. Além disso, foi uma excelente oportunidade para trocar experiências com grandes nomes do setor, como os seus das construtoras Sérgio Porto Engenharia e Marcondes César,
A presidente da Convap, Maria Rita de Cássia Singulano, representantes da Caixa Econômica Federal e o prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Vitor. Sem dúvida, um evento enriquecedor para todos que atuam ou têm interesse na área da construção civil. Um outro assunto aqui também, Zé Luiz, vereador Zé Luiz Nunes, que gosta muito de esporte, sei que é ligado a esporte aqui, é com grande alegria que eu queria parabenizar, através da moção também foi votada aqui, 299, a equipe masculina adulta de hóquei indoor pela conquista do título de campeã brasileira. É um grupo que já vem batalhando há muito tempo, né? E essa vitória é um reflexo do empenho, dedicação e talento de cada jogador, bem como do trabalho incansável da comissão técnica. Esse título é um marco importante para o hóquei indoor em São José dos Campos e um motivo de orgulho para todos que acompanham o esporte. Além disso, gostaria de chamar a atenção para uma informação que recebi, que a equipe feminina desse mesmo grupo, ela já tentou várias vezes e até a gente solicitou, enquanto a gente era vereador da base aliada do atual prefeito, a inclusão da equipe feminina também no Atleta Cidadão. E é impressionante que até agora a equipe feminina, né, de hóquei indoor em São José dos Campos não é inscrita no Atleta Cidadão. Né? A inclusão das atletas no programa permitirá não apenas o aprimoramento de suas condições de treinamento e competição, mas também abrirá portas para o surgimento de novos talentos, que é fundamental no esporte, né? Incentivando mais meninas a se engajarem no esporte. E com certeza, né, tendo essa estrutura, esse apoio, a gente vai ver título também das meninas, não só do masculino como do feminino. Eu tenho mais dois assuntos rapidamente aqui ligados também a esporte, né? Aqui, Fabíola Molina, né, a grande nadadora de São José dos Campos, né, que já realizou diversos feitos em sua carreira, destacando-se em grandes competições mundiais, como Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e Jogos Pan-Pacíficos, conquistando medalhas e representando com excelência o nosso país. É uma grande empreendedora em São José dos Campos, né, que leva o nome também de São José dos Campos, foi muito discutido empreendedorismo nessa sessão. Agora, Fabíola Molina alcança mais um marco histórico a ser eleita a primeira mulher em 92 anos, né, de existência da Federação Aquática Paulista, a FAP, a assumir a vice-presidência da instituição. Ela vai exercer o cargo ao lado do presidente eleito, Dr. Alexandre Zikitter, durante o quadriênio 2025-2028. E aqui, deixar um abraço aqui, parabenizar a Fabíola por mais esse desafio, né? E a gente sabe, né, já conhece a Fabíola como esportista, como empreendedora, com certeza serão 4 anos de muito êxito, parabéns, sucesso e que venha a presidência, né? A primeira mulher em 92 anos da FAP, vereador Zé Luiz Nunes, vereador Roberto Chagas, vereador Renato Santiago, que é ligado ao esporte também, o craque, e essa notícia que nos deixa muito felizes. E para encerrar, né, aqui também registro cumprimentos ao skatista Rafael Tomé, um verdadeiro destaque e um dos mais promissores nomes do mundo do skate. Com apenas 18 anos, o jovem já acumula diversas conquistas em sua carreira, competindo inclusive pela seleção italiana de skate desde o ano de 2023. Tem dupla cidadania, o Rafael Tomé, disputando competições de nível mundial ao lado de atletas do mais alto nível. Na etapa de Cascavel, né, do circuito brasileiro de skate park, corrida no dia 17 de novembro, o Rafael foi o primeiro colocado, vencendo adversários de peso, como os atletas olímpicos Augusto Aquil e Luigi Cini. O atleta segue disputando o campeonato com grandes chances da conquista do título de campeão brasileiro. Deixar um forte abraço aqui ao Maurício e à Patrícia Tomé, os pais do Rafael, que eu sei que desde o início da carreira do Rafael estão super envolvidos, e também deixar um abraço aqui e parabenizar toda a equipe, que ninguém chega lá sozinho, né? Parabéns, Rafael, e que venham mais títulos. Obrigado, presidente. Alô, alô? Obrigado, vereador Petiti. Vossa Excelência faz muita falta na nossa base. Vossa Excelência que sempre trouxe muita sabedoria e equilíbrio também. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio pelo passamento de Genaro Martins de Souza, Fátima Pereira, Dr. Rodolfo Pinheiro,
Valdir Samuel, a pedido dos vereadores Lino Bispo, Rogério Dacacem e Fabião Zagueiro. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.